Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Enoque, sou cooperador aqui no Parque Viviane, e hoje nós estamos fazendo um vídeo para explicar a metodologia que eu utilizo para a aplicação da lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos falando hoje sobre a Revista dos Adultos, a segunda lição, que é o Novo Nascimento. A lição de número 2 será aplicada no dia 13 de abril de 2025. Vamos lá. Para toda lição, nós costumamos sugerir um conselho, dar um conselho prático, né? Que é a aplicação da introdução, desenvolvimento e a conclusão proposta pelo escritor, que evite, né, a abertura de perguntas, questões, dúvidas, testemunhos antes da ministração da lição, que evite também a abertura de testemunhos fora do contexto da aplicação da lição, que distribua a leitura bíblica e de subtópicos da lição entre alunos. Isso estimula com que eles participem da aula, né, e uma participação eficaz, digamos assim. Também recomendamos que tenham cuidado, né, tenham cuidado de comentar cada parte da lição logo após a sua leitura, com o objetivo de trazer a correta compreensão da leitura realizada, né? Não deixar, digamos assim, que surjam comentários aleatórios ao texto que foi lido, seja bíblico ou seja na própria lição. Compreendemos como introdução a leitura do texto áureo, a leitura da verdade prática, a leitura diária que deve ser feita previamente durante a semana, né? Eu não sei se vocês de repente têm um grupo de EBD ou tem um grupo de varões, um grupo de irmãs, e diariamente você compartilha os textos desta lição, né? A leitura bíblica em classe é indispensável que ela seja realizada. É muito importante também que nós comentemos sobre os objetivos da lição, né, e a motivação da lição. Eu vou explanar um pouco mais esses assuntos mais para frente. Bom, sobre a nossa lição, o nosso texto áureo está em João 3:3, né? A nossa verdade prática é o novo nascimento. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura diária, se você não tem o hábito de compartilhar isso diariamente na semana, ou se alguns irmãos também não conseguiu realizar essa leitura, que às vezes acontece em função da correria do dia a dia, eu sugiro que você dê uma rápida pincelada, né, em seus livros, capítulos, versículos e resuma de forma breve aí o comentário de cada propósito, né, de cada texto. A leitura bíblica em classe seria o próximo passo. Eu tenho um hábito de dividir, cada integrante lê um versículo e a gente sai compartilhando, digamos assim, a leitura da Bíblia entre todos os irmãos, né? Para que todos participem da aula também e entendam o que está tenham uma melhor compreensão do que está lendo, né? Sobre os objetivos da lição. É importantíssimo os objetivos da lição estar claro tanto para o professor, para o ministrador da lição, quanto também para quem vai receber essa lição, para os alunos, né? Os objetivos da nossa lição, primeiro, é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nós concluímos esse primeiro objetivo quando nós concluímos o primeiro tópico, né? O segundo objetivo é examinar a doutrina da regeneração, e nós concluímos esse segundo objetivo quando nós concluímos o segundo tópico da lição. E o terceiro objetivo é elencar os meios da obra regeneradora, que nós também concluímos esse objetivo quando nós efetuamos a aplicação do terceiro tópico da nossa lição. Qual é a motivação da nossa lição? É importante nós entendermos o que levou o escritor a colocar esse conteúdo, essa lição dentro desse trimestre, dentro desta revista, né? E o que levou? O que levou foi a necessidade de entender o processo de transformação espiritual e moral que resulta de uma mudança profunda no coração e na personalidade do pecador. A obra de regeneração constitui a fundamentação de toda a ética cristã, servindo como ponto de referência para uma nova forma de pensar, sentir e agir na vida daquele que foi regenerado. A introdução. Nós fazemos aqui uma
um panorama aqui da nossa introdução, né? É claro que nós vamos efetuar vocês em sala de aula. Nem todos os alunos conseguem fazer a leitura previamente da revista, então se nem todos conseguem fazer a leitura prévia da revista, eu recomendo que faça a leitura da revista em sala de aula. Caso todos já tenham lido a revista, é importante você abordar os assuntos da forma que está aqui na apresentação. Mas a introdução eu coloquei o seguinte: na Bíblia, regeneração significa transformação espiritual que acontece quando alguém aceita a fé em Jesus Cristo. É também conhecida como novo nascimento. A regeneração é o conceito fundamental para a teologia cristã. É uma obra divina que muda o coração e a mente do cristão. A regeneração precede a justificação, pois é necessário que uma pessoa seja regenerada para que ele possa ser justificada. Ou seja, o ato da justificação foi o sacrifício de Jesus Cristo. Mas para que ele surta efeito em nossas vidas, primeiramente nós precisamos reconhecer que somos pecador e que necessitamos de um Salvador. Então a regeneração, ela precede a justificação. Regeneração é uma atitude, é uma atitude que começa por mim, é uma decisão que precisa ser tomada por mim. Eu preciso reconhecer que sou pecador e eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador, certo? E a partir deste momento, a regeneração, ela começa a acontecer na minha vida por intermédio do Espírito Santo, né? E o que é, de fato, o que é regeneração? É um ato que Deus renova o coração e traz a vida espiritual. Como acontece? Acontece quando alguém aceita a fé em Cristo Jesus. O que resulta? Capacita a pessoa a crer em Deus e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Relação, qual é a relação com a conversão? A regeneração é a raiz, ou seja, é o começo, e a conversão é o fruto, né? A relação com o batismo é a manifestação externa da transformação interna que ocorre na regeneração. Tópico 1, né? Jesus e Nicodemos. No subtópico 1, nós vamos entender quem era Nicodemos, né? Aqui eu deixei algumas coisas que você pode comentar, né? Nicodemos era um mestre israelita, ele era um sábio judeu, era um homem de grande prestígio, era um membro do Sinédrio e era, em o nosso material de apoio literário aqui na própria revista, ele é mencionado como um crente secreto, né? E você já vai entender o porquê que ele é mencionado como um cristão, digamos assim, secreto, né? Nicodemos conhecia muito bem a lei. Esse é o meu comentário, né? Essa parte de baixo é o meu comentário, que também foi extraído palavras da revista, algumas coisas da Bíblia. Então, esse é um comentário pessoal, que é um misto aí de palavras minhas com comentários bíblicos, com comentários também que estão aqui na revista. Então Nicodemos conhecia muito bem a lei e tinha uma posição de prestígio diante do povo e de seus colegas fariseus. Poderia ter mandado um de seus assistentes investigar a Jesus, mas preferiu ir pessoalmente. Porém, ele foi à noite, talvez por medo, para ser discreto, para não ser hostil com Jesus ou com receio de ser visto pelos seus colegas religiosos. Então nós entendemos que através desse texto que Nicodemos optou ir ter com Jesus à noite para ser discreto, ou por medo, né? Tinha medo de ser visto pelos seus colegas religiosos conversando com Jesus. E também naquela época existia o costume dos fariseus hostilizar Jesus durante o dia, que era a maior concentração de pessoas que haviam em volta de Jesus. Então eles questionavam, falavam algumas palavras ali para Jesus para tentar pegar Jesus, digamos assim, nas suas próprias palavras, né? Tentar incriminar Jesus pelo que ele dizia. Então era comum os fariseus ir seguindo Jesus durante o dia a fim de tentar pegá-lo nas suas palavras. Então Nicodemos, sabendo disso, ele falou: olha, eu vou procurar Jesus à noite, porque eu não quero mostrar hostilidade, eu quero genuinamente mostrar o meu interesse, verdadeiramente mostrar que eu estou interessado em conhecer essa verdade que ele está falando. Subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, né? Nicodemos, ele reconhece a autoridade de Jesus quando chama de Rabi,
que quer dizer mestre, doutor, né? E ele mostra realmente que tem um genuíno interesse em compreender. Por quê? Porque justamente por conta disso, que ele foi procurar Jesus à noite. Ele fez a procura de Jesus em um momento que não iria transparecer hostilidade da parte dele para com Jesus. Ele reconhece as obras realizadas por Jesus como milagres, certo? E ele conclui que Jesus não era somente mestre, mas ele também era enviado de Deus. E aí eu deixo um comentário embaixo. Nicodemos estava verdadeiramente interessado em saber o que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, pois estava convicto de que ele era da parte de Deus. Esse foi o principal motivo que levou a procurar Jesus. No subtópico 3, diálogo entre Jesus e Nicodemos. Primeiramente, de imediato, Nicodemos ele fica perplexo porque ele não consegue compreender o que Jesus está explicando com uma mente renovada. Ele está tentando compreender Jesus com uma mente, digamos assim, do velho homem, e por isso ele não consegue entender e fica perplexo. Na sequência, Jesus ele explica o nascimento do Espírito, da água e do Espírito. Depois, Jesus leva Nicodemos a refletir sobre a religiosidade com questões e indagações. E como Nicodemos era membro do Sinédrio, então Jesus ele aproveita dessa oportunidade para fazer com que Nicodemos traga uma reflexão, não somente da sua religiosidade, mas também dos seus colegas fariseus. Como é que eles se enxergam entre si? Como é que ele vai falar de Jesus posteriormente aos seus colegas? Como é que ele vai fazer, digamos assim, como é que ele vai contestar o julgamento de Jesus? Porque isso acontece no livro de João, no Evangelho de Jesus escrito por João, no seu capítulo 7 e no versículo 50. E também nós vamos ver também que Nicodemos também ajudou a José de Arimateia na solicitação do corpo de Jesus para o enterro, isso em João capítulo 19, versículo 39. Então Jesus ele estava fazendo um investimento em Nicodemos e trazendo reflexões, né? Na leitura do texto não fica uma explicação, digamos assim, clara da parte de Jesus, mas o que Jesus quer é que Nicodemos tenha um entendimento renovado, né? Então Jesus esperava de Nicodemos um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. E quanto ao nosso crescimento espiritual, ele condiz com o tempo que nós conhecemos a Jesus? Então, eu deixei aqui uma pergunta, né? Quanto ao nosso crescimento espiritual, ele condiz, né? Ele é condizente com o tempo que nós conhecemos a Jesus? Muitas pessoas conhecem Jesus há tanto tempo e tem digamos assim, um crescimento espiritual pequeno, raquítico, não tem muita profundidade, né? E você percebe que carece de uma mudança de caráter, que carece de uma mudança, de uma transformação de entendimento, de uma renovação de entendimento. Então, era sobre isso que Jesus estava falando, né? E Paulo, ele nos exorta, né? Sedes firmes e constantes. Então, nós precisamos ser firmes e constantes e sempre estar procurando a renovação do entendimento, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente, né? O novo nascimento, né? A obra da regeneração. O novo nascimento ele tem um conceito teológico na soteriologia, que é a doutrina da salvação. E ele é o ato divino de transformação que ocorre por meio da graça, que é uma mudança da natureza carnal, corrompida e pecaminosa, para uma natureza espiritual, purificada e restaurada. No livro de Tiago, em seu capítulo 18 e versículo 21, nós entendemos que essa natureza é gerada pela palavra da verdade e que devemos nos livrar da imoralidade e da maldade que prevalece em nós, aceitando com humildade a palavra implantada em nós, que é poderosa para nos salvar. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Vejamos, reconhecer os erros e a necessidade do Salvador. Como nós comentamos no início, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é ter uma mudança radical no coração, ou seja, a mudança ela acontece primeiro nossa mente. Essa transformação ela acontece de dentro para fora, né? E é uma transformação profunda da vida interior. E ela acontece através do Espírito Santo.
elas que nos concede nova vida, né? Nós, enquanto pecadores, precisamos nova vida, novidades de vida, né? E a regeneração é puramente divina, ou seja, não é nenhuma obra do Enoque, nenhuma obra humana que vai me fazer regenerado, né? Quem vai me fazer regenerado é a atuação do Espírito Santo por meio da semente da palavra, né? Ainda no livro de Tiago, no seu capítulo 1, verso 17 e 18, nós entendemos que a regeneração é da parte de Deus e acontece porque essa é a vontade soberana dele. O Senhor deseja transformar o nosso caráter a cada dia, nos fazendo cada vez mais semelhante com o caráter de Cristo. A necessidade de regeneração do pecador. A natureza humana, ela é pecaminosa. Após a queda de Adão, todos pecaram. É necessário cada indivíduo passar pela regeneração. O sacrifício de Cristo confirma e possibilita essa obra. E nos dá, né, a oportunidade de uma nova vida. Paulo ele enfatiza que por meio da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e que alcançamos o perdão por intermédio da obediência de Jesus em seu sacrifício, que trouxe a justificação às nossas transgressões. E por isso é necessário reconhecer que somos pecadores e que somente por Jesus teremos salvação. Tópico 3. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O nascer da água, que é a obra purificadora do Espírito Santo, né? Refere-se aos nascidos no Espírito, ou seja, os salvos, né? E é de caráter misterioso e inegável. Apesar de ter caráter misterioso, nós não temos como negar que esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, né? E ocorre mediante a ação do Espírito Santo. Paulo, ele escreve a Tito no seu capítulo 3, versículo 5, que a regeneração não ocorre por conta dos nossos atos de justiça, ou seja, as nossas ações de bondade humana, né? Mas que é devido à misericórdia, que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou em nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus, né? Subtópico 2, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e permanece para sempre. É poderosa, é viva, é eficaz, penetra na divisão da alma e do espírito, penetra nas juntas e medulas, e ela é capaz de discernir pensamentos e intenções, né? Pedro, ele vai escrever que a palavra de Deus dura para sempre. Tiago, ele escreve que pela vontade de Deus fomos gerados pela palavra da verdade. E o escritor aos Hebreus, ele vai revelar as aptidões da palavra e como o Espírito Santo se utiliza da semente para gerar uma nova criatura. Subtópico 3, a vontade soberana de Deus. Bom, nós entendemos que é vontade soberana de Deus, que todos alcancem a salvação, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que a vontade soberana de Deus é perfeita e que ninguém seja condenado eternamente. Contudo, Deus também tem uma vontade permissiva. Deus respeita as nossas liberdades de escolha, né? E a tomada de decisão, ela sempre será do ser humano. Então, essa decisão é nossa, né? O escritor, ele deixa pra gente nesse tópico um evento registrado em Lucas 7, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, do seu capítulo 7, no versículo 30, e nós vamos observar que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por João Batista. Nós entendemos lá no início que o batismo é a expressão externa da transformação que aconteceu internamente pelo ato da regeneração. Ou seja, se eles não aceitaram se batizar, automaticamente nós entendemos que eles também não foram mudados internamente. Não houve uma mudança, não houve uma regeneração para que eles expressassem que essa regeneração estivesse acontecendo internamente com o batismo. Então, por essa razão, eles não aceitaram se batizar. Ou seja, Deus, ele mostrou a vontade soberana dele
Porém, o povo, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram a vontade de Deus. Ou seja, esse texto ele mostra que Deus ele respeita a liberdade de escolha do ser humano e a decisão ela sempre será nossa. Para concluir, a regeneração ela vem do Espírito Santo e ela permite a participação do ser humano na natureza divina. Ela também permite o acesso do ser humano ao reino de Deus. Ela dá para o ser humano força para enfrentar a velha natureza humana. E com isso, somente por isso nós conseguimos, nós estamos habilitados, né, para alcançar a vitória total em Cristo Jesus, né? E aqui na aplicação, eu concluo dizendo o seguinte: a palavra de Deus revela de forma clara que o pecador que experimenta a obra da regeneração vê a sua vida espiritual e moral totalmente transformada, visando glorificar a Deus em todos os aspectos da sua existência. Cabe lembrar que a mudança de caráter ocorre primeiramente em nossa mente e que precisamos nutrir diariamente a renovação e a transformação da mente através da palavra do Senhor Jesus, como Paulo escreveu em Romanos, no seu capítulo 12, seu versículo 2. Meus irmãos, encerramos por aqui. Deus abençoe vocês e que eu consiga contribuir com vocês para a aplicação da aula de vocês. Deus abençoe, tenham uma boa aula.